E vem conferir a crítica do filme Imaginário, Brinquedo Diabólico. E eu assisti o filme de terror Imaginário, O Brinquedo Diabólico. E eu nem sabia da existência desse filme direito. O que aconteceu foi o seguinte: eu vi o pôster dele um dia que eu estava no cinema esperando para assistir outro filme. E aí quando eu fui assistir um outro filme, que era o Duna 2, o trailer de Imaginário passou no cinema. E eu pensei, agora eu quero conferir esse filme. Não porque o trailer era interessante, mas porque eu gosto dessa temática de filmes que volta e meia querem repetir o sucesso de Chuck e também o sucesso de Meg, em questão de bilheteria, que é pegar um brinquedo que normalmente não teria vida e que vai ganhar vida. E aí eu resolvi assistir esse filme e pra mim ele é mais um daqueles filmes de terror que é mais do que descartável. É aquele filme terrível que obviamente você não deve perder seu tempo. É aquele filme que você vê que ele pega um elemento que pra cultura pop é conhecido, que eu já mencionei, Chuck, Meg, que são brinquedos assassinos, e colocam isso para tentar vender um filme como se fosse um novo filme parecido com aqueles, tentando atrair a nostalgia do público, como a minha, para querer assistir porque a gente sente falta de filmes assim. Então quando você entra no filme, você percebe que o filme realmente é só um grande caça-níquel, é só aquele filme que ele tá lá só para tentar pegar o seu dinheiro. E isso é visível quando você vê o filme, do começo ao seu final, de atuação, passando para roteiro, passando para principalmente como eles pensam pro terror do filme ser feito. O filme já começa muito ruim, porque a primeira cena já é a protagonista meio que fugindo de um pesadelo dela. E isso não teria nenhum problema se essa cena já não mostrasse muito do que vai ser o terror a partir dali. Porque a partir dali, você já vê que vai ter uma maquiagem que não é das melhores e eles já fazem uma coisa que eu acho muito errada em filme de terror desse jeito. Já mostrar a criatura de cara. Uma das coisas mais interessantes em filme de terror é quando eles pegam uma criatura e eles brincam com o seu imaginário, assim como o próprio nome do filme diz, pra você meio que imaginar o que é aquela criatura. O seu medo meio que vai criar aquela imaginação. O dela, por exemplo, ela tem muito medo de aranha e isso fica visível através da sua criatura. E isso seria muito legal, através da criatura do urso depois que vai se transformando de pelúcia. Mas o que acaba acontecendo? Eles já te jogam na cara e o visual do monstro é simplesmente terrível, genérico, mal feito e mal pensado. Em questão de design, eu digo. Porque ele é uma criatura completamente preta, sem expressão. É uma aranha preta gigantesca, só que sem expressão, sem aquela cara de medo, só com os dentes um pouco assustadoras. E o CGI é terrível. Então, a partir daí, a primeira cena, você já não fica com medo. Você fica só pensando por que realmente eles criaram esse design aqui. Sem contar que a forma como eles filmam o terror na primeira cena, já mostra que o diretor ele não era nem um pouco experiente no modo que ele ia contar aquela história, ou contar o terror. Ele não consegue criar, nem na parte de direção, nem na parte de montagem, fazer com que o filme crie um senso de terror. E isso não é essa cena, é o filme como um todo. Depois dessa cena inicial, a gente acaba tendo meio que um flashback, uma passagem de tempo, a gente vai conhecer a família da protagonista. E aí começam os outros problemas, que seriam os diálogos, o roteiro e a forma que a gente deveria criar uma conexão com aqueles personagens. Quando a gente vê um filme de terror, a gente deveria sempre torcer para os bonzinhos vencerem. Essa é a regra básica. O que deveria acontecer? A gente deveria criar uma ligação com eles, deviam criar uma vontade de torcer por eles, e é isso que eles fazem. Colocam uma família com uma mãe e duas enteadas, no caso, e o que acaba acontecendo? Você não se importa com nenhuma delas, você não liga para elas. São personagens chatas, e são personagens que você não se interessa, tanto a protagonista quanto a filha mais velha. A filha mais nova, ela até que não te cria uma raiva, mas o roteiro faz de tudo pra você não gostar da personagem. Porque o roteiro dá falas tão terríveis na boca daquela atriz que infelizmente a atriz mirim acaba sendo descartada ali. Parece realmente que ela é artificial, que ela é um robô. E isso junta uma direção que não é boa, um roteiro que não tem um bom roteiro, misturado com uma atriz mirim que precisa ainda ser muito direcionada. Se ela não for direcionada pelo diretor, ela vai se perder. E é isso que aconteceu aqui. Colocaram frases terríveis na boca dela, uma direção que não conseguiu seguir a atriz e ela ficou perdida no papel, infelizmente. E as outras atrizes também, e as atrizes mais velhas, pra ter uma noção, também sofrem com a direção e com o roteiro. Menos porque elas são mais experientes. Mas mesmo assim, elas também acabam sofrendo com isso. E os personagens não são gostáveis, e a partir daí você realmente não liga pra ninguém. Você não liga se eles vão sobreviver, você não liga se eles vão realmente passar bem aquela aventura, como todo aquele terror. Então você já não se importa com isso. Então você tem uma criatura que ela é muito mal pensada. E sempre que ela aparece no momento errado, inclusive. Quando um personagem que a gente já não gosta aparece, ele vai encarar a criatura,
criatura é uma cena muito ruim também, porque é uma cena que ele não consegue, de novo, criar bem a direção do terror, criar o horror. Nem a trilha sonora, nem a edição de som, nem a mixagem de som fazem com que o clima do ambiente funcione. Então você tem uma direção que é ruim, com uma trilha sonora como um todo que também acaba não funcionando. Aí o filme acaba perdendo várias oportunidades, porque no final estamos falando de bichos imaginários, amigos imaginários. E amigos imaginários acabam surgindo por motivos diferentes. E uma maioria dos motivos seria envolvendo a pessoa, às vezes, é um pouco sozinha, a pessoa precisar de um amigo, ter um companheiro ali. Isso poderia ser muito bem interessada na transição daquela criança jovem que acabou de perder a mãe e está com uma madrasta agora. Como que ela tá, a cabeça dela, a mãe dela está no hospital. Isso poderia ser muito bem trabalhado. Não é simplesmente jogado fora. E a personagem da mãe, quando ela é apresentada no filme, utilizada é muito ruim. Sem contar o papel do pai no filme, que também é muito descartável, a desculpa ele não tá ali, não funciona. E o final, quando eles vão para pro caminho realmente do mundo do terror, vamos dizer assim, não funciona. Visualmente é muito caricato, e tira completamente aquele clima do terror que poderia ter. Sem contar que, de novo, a criatura não funciona. Então é uma sequência final muito ruim. Sem contar que eu acho que ela começa muito antes do que ela deveria, perdendo muito impacto porque fica repetindo a mesma cena. Tem uma virada final que não funciona, e obviamente, como todo filme desse estilo de terror que é muito baixo orçamento, eles fazem um ponto final que é pra realmente fazer continuações, algo que eu espero que nunca aconteça. Então é um filme que não funciona em história, não funciona em mensagem, não tem bons personagens, não tem boas atuações, nem boa direção. E como eu já provei, o terror, que muita gente usa aquele argumento: ah, mas eu não me importo com os personagens, não me importo com a história. Eu quero assistir um filme de terror só pra tomar susto, só pra ter medo. Isso você também não vai ter aqui. Porque imaginaram, o Brinquedo Diabólico não tem nenhuma cena de medo porque o filme é 13 anos. Ainda tem esse fator. Já que o filme é 13 anos, eles não vão apelar no terror porque eles querem que o filme seja comercial. Então a partir daí, o terror é muito fraco, com mortes também que não funcionam e não vão dar susto porque o filme é pra adolescente, é um terror adolescente que não funciona de maneira nenhuma. Incluindo, eu acho muito bom o gênero de terror/horror, é um dos meus preferidos, mas infelizmente, por ser um gênero que dá baixo orçamento pros filmes e dá muito retorno, acabam fazendo filmes de qualquer jeito só pra ganhar dinheiro, e acabam saindo filmes como Imaginário, o Brinquedo Diabólico, um filme que você vê que não tem nada pra te entregar, em personagem, em história, em terror, em nada te entrega. A parte técnica é terrível, trilha sonora, direção. Então, pra que você querer assistir esse filme? Eu não recomendo de maneira nenhuma. E por isso que eu fecho o filme Imaginário, o Brinquedo Diabólico com uma nota meio de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Imaginário, o Brinquedo Diabólico? Você gostou? Se não gostou, que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.